Salve, salve, queridos alunos! Nós vamos fazer os exercícios de gimnosperma. Para que você possa ter uma compreensão melhor do todo, recomendo que, se possível, você revise a teoria sobre características gerais, sobre estruturas e sobre reprodução. Vou deixar o linkzinho aí em cima. Caso você queira assistir a videoaula novamente, vale a pena investir tempo. Caso você queira só rever os conceitos que você fez, as anotações, também é muito importante, tá? Feito isso, te chamo agora, então, para a resolução dos nossos exercícios. Nós vamos começar fazendo as atividades de sala, tá? O exercício número 1 fala o seguinte, ó, assinale a alternativa que apresenta características de plantas gimnospermas. Então, nós vimos lá na teoria que as gimnospermas é o terceiro grupo dos 4 que existe no grau de evolução, tá? Elas são chamadas de plantas coníferas. Quais são as evoluções que ela apresenta em relação às pteridófitas, às samambaias? Elas vão apresentar presença de estróbilo, que é uma estrutura reprodutora, presença do tubo polínico, que promove a sifonogamia, que é a independência da água para fecundação, e o surgimento das sementes. Então, vamos lá. Na letra A, ele fala que são espermatófitas. Até aí, ok, porque fitas significa planta, esperma, sementes, plantas com sementes, ok. E possuem sementes protegidas pelo fruto. Aí não, querido, tá? Fruto só surge nas angiospermas, graças à transformação de folhas carpelares em flor. Essa flor fecundada vai dar origem ao fruto. Portanto, está errado. Na letra B, apresentam rizóide, cauloide e sementes. Rizóide e cauloide é prenúncio de caule, prenúncio de raiz. Isso, meus queridos, só está presente nas briófitas, rizóide e cauloide. Semente estaria certa, mas elas já têm raiz verdadeira e caule bem verdadeiro, bem desenvolvido. Letra B está errada. Letra C. Não apresentam vasos condutores. Isso é musgo, isso é briófita, o primeiro grupo de planta que surgiu, está fora. Letra D, possuem flor. Nem leio o resto, está errado. Letra E, só pode ser essa, né? São vasculares traqueófitas. Para mim, vasculares traqueófitas significa ter vasos condutores, ter xilema e floema. Sim, elas a têm. Isso já surgiu nas pteridófitas. E suas sementes são nuas. É a tradução da palavra gimnosperma. Esperma semente, gimno nua. Não possuem frutos, marca X. Lasca X nessa questão, alternativa correta. Vamos para a questão de número 2. A questão de número 2 vai apresentar aí a guirlanda que muitos colocam na porta durante o Natal. Então, na época do Natal, é comum ornamentar as portas das casas com as famosas guirlandas, dos mais diferentes tipos, como mostra a ilustração seguinte. Beleza. A estrutura, vamos voltar aqui para aparecer bonitinho. As estruturas vegetais presentes nesse enfeite correspondem a... Então, o que é a guirlanda, pessoal? Folhas jovens de pteridófitas? Jamais. Pteridófita não tem essa estrutura. O que é essa estrutura? Vamos antecipar. É o estróbilo, é a estrutura reprodutora dos pinheiros. No caso, esse mais precisamente é o estróbilo feminino, como foi apresentado durante a videoaula para vocês. Então, na letra B, quando falar flores agrupadas, gimnosperma não tem flor, pinheiro não tem flor, tem o estróbilo. São origens embrionárias diferentes. Possuem porções fotossintetizantes de briófita. Briófita é musgo. Jamais você poderia pôr essa. Frutos de uma gimnosperma?
Se você cair nessa pegadinha, eu vou puxar sua orelha. Gimnosperma não tem fruto, tá? Então vamos ter que tascar o X aí na letra E. Estruturas reprodutivas de gimnosperma concordam em gênero, número e grau. Fechou. Letra E. Vamos para o exercício número 3, Medicina Santa Marcelina. O gráfico ilustra a variação numérica dos gêneros de algumas plantas, que sofreram uma possível influência do aquecimento global lá da era Mesozoica. Então, vamos ver esse gráfico. A primeira coisa que eu tenho que olhar no gráfico é o que ele mostra para mim. Então, ele está mostrando o número de gêneros pelo tempo em milhões de anos. Então, vamos lá. O que acontece? Eu tenho, durante 160 a.C. milhões de anos, um número de gimnosperma que vai girar aí em torno de 40 mil. Aí eu tenho samambaias, cicáceas, plantas com flores têm uma explosão demográfica e assim vai. Aí, pessoal, vamos ver o que ele pede, se eu vou precisar ou não do gráfico para responder. Creio que sim. Ó. Cite o clima ideal para a sobrevivência das cicadáceas e gimnospermas existentes atualmente. Por que o aquecimento global poderia ter prejudicado a reprodução das samambaias no período analisado no gráfico? Então, temos aí duas perguntas, tá? Primeiro, qual é o ambiente das cicadáceas e gimnospermas? Pessoal, ambos são adaptados aos ambientes temperados, tá? Gimnosperma, lembra daquela parte da aula que eu mostrei por que era, quem são os ancestrais das gimnospermas? As pteridófitas, que também moravam em locais sombreados e com muita umidade. Elas migram, mas elas não vão direto para o trópico, porque lá a incidência solar é muito grande. Elas vão para as regiões temperadas. Então, essa primeira parte da pergunta, aí, cicadáceas e gimnospermas habitam regiões temperadas atualmente. E por que a segunda parte da pergunta? E por que o aquecimento global poderia ter prejudicado a reprodução da samambaia? Como é que acontece a reprodução da samambaia ou oogamia? Não lembro o que é isso. É a fecundação dependente de água. Portanto, com o aquecimento global, eu terei regiões que eram até então úmidas, agora com esse aquecimento se tornaram regiões áridas, e nessas regiões áridas não tem água para a fecundação das samambaias. Ok? Então, vamos partir para a próxima. Vamos agora para os exercícios da tarefa mínima. Analise a citação. O nadar dos anterozoides é substituído pelo crescer do tubo polínico. Em que grupo vegetal esse fenômeno de substituição se processou pela primeira vez? Tá aí a importância de você ter assistido o ciclo reprodutor heterosporado das gimnospermas. Galerinha, briófitas e pteridófitas vivem em ambientes com alta umidade. O anterídeo produz os anterozoides, que são liberados na água e saem nadando por uma atração química até a oosfera, ok? Para ele poder chegar, ele tem um flagelo, o anterozoide tem um flagelo. Por isso que ele recebe um nome muito parecido com espermatozoide. Anterozoide, espermatozoide. Ambos se movimentam em meio aquoso. Já quando o tubo polínico surge, principalmente porque as gimnospermas conquistam definitivamente o ambiente terrestre, o tubo polínico passa a levar os gametas masculinos. E isso vai surgir na nossa letra C. Pela primeira vez, surge nas gimnospermas. Ok? Texto para a próxima questão.
a história da maioria dos municípios gaúchos coincide com a chegada dos primeiros portugueses, alemães, italianos e de outros povos. No entanto, através dos vestígios materiais encontrados nas pesquisas arqueológicas, sabemos que outros povos, anteriormente aos citados, protagonizaram a nossa história. Diante da relevância do contexto, da vontade de valorizar o nosso povo nativo, o índio foi selecionada a área temática cultura e as questões foram construídas com base na obra Os Primeiros Habitantes do Rio Grande do Sul. Então, questão número 5, como referência a esse enunciado aí. Os habitantes das florestas subtropicais sobreviviam da coleta de plantas, da caçada e da pesca realizada através de lanças. Faziam parte da alimentação desses habitantes frutas, designadas geral para o fruto comestível, designação geral para o fruto comestível, geralmente adocicado, e pinhões. Observe a figura. Então, nós temos aí a figura, vamos lá. Letra A. Tudo isso daqui, pessoal, é o estróbilo feminino, que já foi fecundado. Então, era o óvulo fecundado virou semente, que nós chamamos aqui de pinhão, e o estróbilo feminino podemos chamar de pinha, por isso a famosa pinha me dá um pinhão. E dentro do pinhão nós temos o embrião, que surgiu da fecundação de um núcleo espermático com a oosfera. Então, seguindo aqui, no texto destacado, o pinhão não foi considerado um fruto porque se desenvolve do ovário de araucária. Ovário é uma parte da flor, que nós veremos na aula de angiosperma. Está errado. Não tem flor, não tem ovário. Esse é um texto para leigos. Na verdade, se o pinhão contém o embrião, ele é considerado fruto. Não. Se o pinhão contém o embrião, ele é considerado semente. O embrião fica dentro da semente, a semente nas angiospermas fica dentro do fruto. Gimnosperma não tem fruto, então está errado. Letra C. O pinhão, na verdade, é apenas uma semente. Pulei, come toca. Volta para a letra C. O verdadeiro fruto é a pinha, não o pinhão. Não tem fruto, gente. Não força essa amizade, tá? Não tem fruto. Letra D. O pinhão, na verdade, é apenas uma semente. E, na verdade, você disse a verdade. Alternativa D. Pinhão é apenas uma semente. Analise as seguintes características apresentadas pelas plantas, é o que pede a pergunta número 6. Então, ele vai pedir para a gente associar a um pinheiro e uma samambaia as características acima. E a gente vai ver se a associação está certa com ambos, com um ou com o outro. Então, associação número 1. As folhas ricas em cloroplastos garantem a realização da fotossíntese, tanto para gímino quanto para pteridófita. A ocorrência da meiose para a produção de esporos garante a variabilidade genética dos futuros gametófitos, dos gametas originados por essa geração haploide e dos futuros esporófitos. Pessoal, meiose é aquela divisão que faz crossing over. Se faz crossing over, gera variabilidade genética. E quem faz meiose para a produção de esporos? Gímino e angiosperma. E briófita e pteridófita. Todas as plantas têm o ciclo reprodutor haplo, diplo, bionte. Desculpa. Por isso, eles fazem meiose espórica, garantindo variabilidade genética. Então, o 2 está, nesse caso, para gímino
e pteridófitas. Item 3. O sistema vascular, composto por xilema e floema, garante a distribuição de substâncias por todo o corpo da planta. Então, pessoal, quem tem xilema e floema? Pteridófita, foi na verdade nela que surge, permanece em gímeno e angiosperma. Então, pteridófita, gimnosperma tem os 3 itens aí citados. Então, associando um pinheiro e uma samambaia, as características citadas, é correto afirmar que um pinheiro apresenta apenas as características 1 e 2? Não, de jeito nenhum. Uma samambaia apresenta apenas as características 2 e 3? Não, samambaia também tem a característica 1. Um pinheiro e uma samambaia apresentam as características 1, 2 e 3? Certa resposta pelos comentários que a gente fez logo aí acima. Beleza? Vamos seguindo. Vamos agora para a questão número 7. Então, acompanha comigo. Já começamos a série Aprofundamento. Com o desenvolvimento das civilizações, os desenhos das plantas evoluíram e atualmente contribuem para a divulgação dos conhecimentos científicos realizados com a flora em geral. A ilustração apresenta o pinheiro do Paraná, Araucária angustifoliada, que é o nome científico dela, destacando o seu tronco cilíndrico e reto, bem como sua copa voltada para o céu, seus pinhões e pinhas. Então, além dos aspectos descritos, pode-se afirmar que essas plantas se caracterizam pela... Então, além de falar de tudo acima, gimnosperma tem ausência de raiz? De jeito nenhum, né? Abundância de vasos lendo melhor. Aliás, vamos fazer assim que melhora muito, diria a minha avó, né? Aê. Ausência de vasos condutores? Não. Eles têm, por isso que eles conseguem ser de grande porte. Presença de flores? Gimnosperma não tem flor. Presença de sementes comestíveis? Essa é uma boa, tá? Presença de frutos? Não. Então, realmente, pode lascar o xizinho na letra D. Questão número 8. Vamos juntos aqui. A garantia da polinização de espécies vegetais nativas é essencial para a manutenção do equilíbrio ecológico dos ecossistemas naturais, uma vez que, a partir da polinização, a semente se desenvolve nas estruturas reprodutivas dos vegetais. A gimnosperma, a Araucária angustifoliada, é bastante abundante nos ecossistemas da região da Serra da Mantiqueira. Sua reprodução ocorre em função do transporte de grãos de pólen entre estróbilos masculinos. Vamos lá, estróbilos masculinos. Deixa eu só ajeitar aqui, pessoal. Tá? Estróbilos masculinos. E estróbilos femininos, de uma mesma árvore realizada por pássaros. Lembra que eu disse que as araucárias, que o pinheiro do Paraná, tem sexo separado, tem pinheiro masculino e feminino. E aqui ele fala que é na mesma árvore, então não pode ser. Letra B, de uma árvore, então os estróbilos masculinos de uma árvore e os estróbilos femininos de outra árvore. Essa polinização é realizada pelo vento. Certa resposta, alternativa B, tá? Então, estróbilos femininos, hermafrodita, significa que tem os 2 estróbilos na mesma planta, tá errado. Os estróbilos femininos, hermafrodita, tá errado. Hermafrodita tá errado. Então, a gente fica mesmo com a letra B na questão número 8. 9, vamos lá.
Araucária angustifolia, gimnosperma nativa da região sul do Brasil, produz anualmente cerca de 80 cones femininos. Cada um origina, em média, 90 pinhões. Com base nessas informações, preencha as lacunas a seguir. As plantas femininas das araucárias produzem, temos que procurar entender aqui, o que elas produzem, que é a estrutura reprodutora? Estróbilos. Cada um deles originando muitos pinhões, então é estróbilo mesmo. O estróbilo origina os pinhões, que é a semente. O pinhão corresponde, vamos lá, à semente. Ok, fruto não pode ser, a semente. Que é constituída por casca, embrião, que surge da fecundação do núcleo espermático com a osfera, e endosperma, que é a comidinha do embrião, é aquela massinha nutritiva para a hora da germinação. Portanto, alternativa B. Vamos seguindo. Questão número 10. Uma questão discursiva. Leia o texto a seguir sobre evolução dos processos reprodutivos das plantas e responda. Os cientistas afirmam que as plantas terrestres evoluíram a partir de algas verdes, que conquistaram o ambiente terrestre. Basicamente, a tendência manifestada na reprodução foi eliminar sua dependência da água. Letra A. Que estrutura tornou os vegetais superiores independente da água para a fecundação? O famoso tubo polínico, ok? Seria a resposta. Letra B. De que maneira age a estrutura que torna os vegetais superiores independentes da água? Então, você poderia falar que essa estrutura, né, o pólen, apresenta duas células. Uma que é chamada de célula germinativa e uma que é a célula vegetativa. A célula vegetativa, por mitose, forma o tubo polínico e as células germinativas sofrem mitose e formam os núcleos espermáticos. Graças a essa célula vegetativa, que forma o tubo polínico, não necessita de água para fecundação. Vamos lá para o exercício número 11. Fala o seguinte, galerinha, da Unesp. Um turista chega a Curitiba, já na estrada ficou encantado com a impotência dos pinheiros do Paraná. À beira da estrada, inúmeros ambulantes vendiam sacos de pinhões. Um dos vendedores ensinou-lhe como prepará-los. Olha lá, pinhões. Os frutos devem ser comidos cozidos. Cozinhe os frutos em água e sal e retire a casca, que é amarga e mancha a roupa. O turista percebeu que, embora os pinheiros estivessem frutificando, eram muitos os ambulantes vendendo seus frutos. Não havia árvores com flores, óbvio. Perguntou ao vendedor como era a flor do pinheiro, a cor de suas pétalas e etc. Obteve por resposta: não sei, não senhor. Letra A. O que o turista comprou são frutos do pinheiro do Paraná? Justifique. Não. Ele comprou a semente, pois dentro dela havia o embrião. Ou porque surgiu do óvulo fecundado. Letra B. Porque o vendedor disse não saber como são as flores do pinheiro? Porque, na verdade, elas não existem. O que existe é o estróbilo, que não é flor. Ok? Questão número 12 e penúltima. A araucária, árvore símbolo do estado do Paraná, é uma gimnosperma. Com base nessas informações, esquematize e escreva o ciclo reprodutivo das gimnospermas. Para isso, pessoal, você vai ter que pegar ou o seu livro de anotações ou
a aula da semana passada, da semana, verdade, retrasada, falando dos ciclos heterosporada. Ok? Tudo bem? E aí você monta aí. 13 e último, mas não menos interessante, lembra-se que os exercícios do Enem vale muito a pena serem feitos, tá? A imagem representa o processo de evolução das plantas e algumas de suas estruturas. Para o sucesso desse processo, a partir de um ancestral simples, os diferentes grupos vegetais desenvolveram estruturas adaptativas que lhe permitiram sobreviver em diferentes ambientes. Então, vamos lá. Eita. Qual das estruturas adaptativas apresentadas contribuiu para uma maior diversidade genética? Então vamos lá, galera. As sementes aladas que favoreceram a dispersão aérea, não temos sementes aladas nas gimnospermas, tá? Vamos lá, arquegônios que protegem o embrião multicelular. Os grãos de pólen que garante a polinização cruzada. Então, o pólen levando o gameta de uma planta para outra planta, forçando essa fecundação cruzada, aí sim aumenta a variabilidade genética. Alternativa C, 13 e última. Galerinha, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Basta você entrar no meu Instagram. Quer mandar dúvida lá, manda. Assim que possível eu respondo. Também hoje à tarde temos o nosso plantão de dúvida. Também estarei esperando vocês lá. Seja dúvidas de exercício, seja dúvidas conceituais. Estarei com vocês lá, ok? Forte abraço e até a semana que vem. Um abraço, tchau!